Nada de vagabundagem. Esse é o ensinamento do Mestre Sukito. Como é que você vai amar alguém sabendo que você vai sofrer, né? Porque eu vi gente chorando. Depois pensei, nossa cara, como que eu fui um pau no cu, né? Quando a gente chegou aqui, eles já tomaram nosso celular. E tudo isso, cara, tudo isso é só para deixar você mais e mais focado, que é a impermanência, a dor e o non-self. Fala pessoal, esse aqui é um vídeo que eu vou contar sobre uma experiência que eu tive aqui na Tailândia. Eu acabei de realizar um curso de Vipassana, que é uma meditação, né? Vipassana é uma palavra em Pali, é uma língua Pali, e ela quer dizer Insight Meditation, né, no inglês. O foco dessa meditação é de desenvolver o autoentendimento da pessoa, né, o autoconhecimento, através do treinamento de Mindfulness. Mindfulness é como estar assim, sempre atento às coisas, é pensar profundamente sobre tudo que você faz, sobre por onde você anda, como você anda, o que você escuta das pessoas, não só as palavras, mas tudo que a pessoa está querendo dizer com suas expressões, os sentimentos, né? Todo o contexto que uma conversa tem, que vem do passado, tudo que você fala, o que você faz e atinge as outras pessoas também. Eu vou contar um pouco sobre essa meditação, vou contar um pouco do experimento social que fiz parte aqui, né? Porque a gente estava em um pessoal todo e eu vou explicar como é que foi. E também um pouco sobre o que eu aprendi conversando com o monge Sukito, né? Era o nome dele, monge Sukito. Da hora esse nome, né? Pro budista tem 3 características óbvias que eles chamam, né? Que é a impermanência, a dor e o non-self. O non-self eu não traduzi, não sei, mas eu vou explicar. A impermanência, ela quer dizer que tudo na vida é passageiro, né? Nada é permanente. Então, todas as suas dores, por exemplo, são passageiras, assim como suas felicidades. O sofrimento é que tudo pode gerar sofrimento, né? Se você se torna dependente de algo, a partir do momento que você não pode ter esse algo e você não consegue se desconectar dessa memória, né? Porque agora não tem mais, isso vai trazer um sofrimento. Por mais que isso tenha sido muito bom para você, hoje pode ser um sofrimento. E o non-self é tudo que não é você, né? Segundo o Vipassana, para chegar num bom nível de mindfulness, você tem 4 pilares que você tem que focar. Um é o corpo, né, que é o seu tato, são, por exemplo, suas dores, uma dor no joelho, por exemplo. Outros são os sentimentos de raiva, sentimentos de tristeza, sentimentos de felicidade. Os outros são os objetos da mente, que é tudo que chama a sua atenção e te causa algo. Por exemplo, você está andando na rua e alguém buzina, isso te estressa. E também os pensamentos, né, que todos os pensamentos que vêm na nossa mente o tempo todo. E tudo isso é passageiro. Tudo isso não depende de você. E tudo isso pode causar algum sofrimento. Você pode estar pensando, como assim os meus sentimentos não dependem de mim? Não, você fica estressado, você às vezes não controla. Os pensamentos vêm na sua cabeça, você não controla, porque sua cabeça não para de pensar em nenhum momento. Então assim, você pode, né, chegou um pensamento, você para, você entende o que está acontecendo e coloca ele de lado, né? Isso seria ser mindfulness, né? Você tem o conhecimento de tudo que está acontecendo contigo. E agora, para contar um pouco da experiência que eu tive, eu vou contar primeiramente as regras do jogo, né? E logo no começo, ele já chegou e falou: aqui a gente não faz nada chutado, aqui a gente faz mindfulness, aqui a gente presta atenção, a gente faz. E essa foi a primeira lição que ele passou. Nunca faça algo com o pé quando você pode fazer com a mão, né? Por exemplo, tem algo no chão, você cata e empurra com o pé. Não, você agacha, pega e move. Quando a gente chegou aqui, eles já tomaram nosso celular, então não tinha nenhuma forma de comunicação com o mundo externo. A gente não podia escrever, não podia ler, não pode escutar música, não pode se comunicar com ninguém, seja pela voz ou seja por gestos, você simplesmente ignora todas as pessoas. Você não pode comer depois das 12, só alimentos líquidos, pastosos, né? Alimentos sólidos não pode. Você não pode sair do templo sem a permissão. Claro que se precisar sair do templo você pode, né? Você não tem que ficar aqui todo o tempo. Se você quiser desistir, você pode. Não pode praticar exercício físico, não pode praticar outra forma de meditação, não pode tentar se comparar com os outros, e como você não conversa com ninguém, isso fica muito difícil.
não pode usar nenhuma droga, não pode tocar ninguém, não pode tomar banho de sol e você também não pode dormir antes das 10. E tudo isso, cara, tudo isso é só para deixar você mais e mais focado, porque cada uma dessas coisas que eu falei, ela serve como distração. Se você conversa com alguém um pouquinho que seja, você já sabe o nome da pessoa. E aí, a hora que você está meditando, você vai ver a pessoa, já pode ser uma distração. Se você sai do tempo, por um dia, é uma distração quando você volta. Porque você está aqui imerso, é outro universo. É outro universo. É barulho de sapo, é só gente de branco andando, os monges de laranja. E você fica cada dia mais e mais imerso nesse universo. E isso te ajuda muito a focar. O fato de você só comer até as 12 é porque, bom, segundo o Monge Sukito, primeiro que é mais saudável para você. E segundo que pode trazer um pouco mais de concentração. Porque se você ficar comendo muito, você acaba ficando meio cheio, meio pesado, meio confortável. E tudo aqui você, pra mim pelo menos, é um desconforto leve, mas é tranquilo, não é muito pesado, né? E assim, pra mim, ficar sem celular foi de boa, ficar sem falar também foi muito tranquilo. Mesmo porque você falava com os monges, né? Se tinha alguma dúvida, você podia falar com o monge e perguntar alguma coisa. Então, não tinha problema nenhum, não senti falta de falar. Na verdade, o que mais pegou pra mim foi a comida, porque a gente almoçava até as 12, mas a gente almoça às 11. E aí você almoça às 11 e depois você não come nada, só vai comer 6 horas da manhã. Então eu ficava com muita fome, às vezes ficava meio passado assim, mas dá pra passar o tempo, dá pra viver, né? E agora falando um pouco da rotina. A gente acordava todo dia 4h20 da manhã, coincidentemente, 4h20 da manhã, pra ir fazer uma primeira meditação em grupo. Então todo mundo se juntava. E aí depois às 6 da manhã era o café da manhã. Aí a gente varria o chão um pouco depois do café da manhã, que era a parte mais da hora do dia, porque varrer o chão é basicamente a única atividade que você faz fora a meditação. Você passa o dia inteiro meditando. Então, cara, varrer o chão nunca foi tão da hora na minha vida. Depois, 10h30, vem o chamado para o almoço, né? E aí você, tanto no café da manhã como no almoço, tem umas rezas, você senta, você para, você olha para a comida, você come todo o mindfulness pensando, comida, esse alimento aqui é só para me manter vivo, para me dar energia suficiente para continuar o dia, não é para engordar, não é para me satisfazer, assim, né? Carnalmente falando, né? Para satisfazer o espírito, só o corpo, a ponto de estar suprido de alimentos. Não é para comer em excesso e sentir assim, empanturrado. E depois, umas 3 da tarde, tinha um atendimento com o monge mora aqui do templo, onde você falava quantas horas você meditou e tal, não sei o que. E ele passava para você algumas outras informações, né? Tipo, então faz isso, faz aquilo, tal, dá um auxílio. E às 5 da tarde tem a janta. A janta era basicamente era um líquido com um amido, acho, né? Tipo, tinha um que era sabor milho, acho que teve um que era sabor abóbora. Então deve ser tipo um milho batido, mas era bem líquido, não chegava a ser uma sopa. Mas ajudava muito. Pra quem tava sem comer, ajudava muito. E às 10 você dormia. E era basicamente isso. E eu vou contar um pouco da minha experiência, como é que foi. Assim, eu comecei com meditações de 15 minutos. Como que era a meditação aqui? Você tinha que fazer andando, e basicamente você levantava um pé, ia pra frente e baixava. Levantava o pé, pra frente e baixava. Só que você ia andar super devagar e pensando em todo o movimento do seu pé. Cara, e todo dia de manhã você tinha que fazer o prostration. Basicamente, você ficava assim de joelho, né? Eu fazia um movimento rápido, você erguia aqui. Você fazia isso 3 vezes, né? E aí você tinha que ficar nessa posição. A gente ia ficar nessa posição Esse movimento a gente fazia 3 vezes, ele durava uns 6 minutos. Só que a gente ficava nessa posição uns 30. Tenta ficar 30 minutos nessa posição. Eu duvido que você aguente ficar assim. Eu acho que se você tentou ficar nessa posição, quando eu fiquei nela, você já parou. Eu duvido que você aguente ficar mais do que 10 segundos nela. No primeiro dia eu não conseguia, mas depois você vai amaciando a carne e fica melhor.
Se você conseguiu ficar nessa posição por mais tempo que eu tô ficando agora, parabéns. Se não, deixa o like e deixa um comentário aí o que você tá achando dessa experiência que é única. Eu andava mais ou menos 20 metros em 40 minutos, pra você ter uma ideia. De tão devagar que é o passo. E depois de você fazer, vamos supor, 15 minutos andando, você fazia 15 minutos sentados, né? Onde você só ficava aqui sentado e meditava. E aí você focava na respiração na barriga, um pouco acima do umbigo, e escaneando o corpo. E só ficava fazendo isso. 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Isso no primeiro dia. Que eu meditei 6 horas no dia. Aí depois passou 7 horas, aí 8 horas, 9 horas, 10 horas. E depois era 20 minutos, 20 e outro, 30 outro, 40 outro. O dia que eu mais meditei foram 12 horas e 40 minutos. O que foi bem pesado, cara, porque uma hora a cabeça meio que dói, porque você não está acostumado. A questão é que aqui é muito, muito puxado. É assim, você está aqui numa vida, de repente você está em outra completamente diferente. Porque como a gente não tem muito tempo, eles fazem um curso super intenso. E acaba sendo muito puxado. Mas é tão difícil quanto é gostoso. Que é uma experiência única que eu tive na vida. E eu voltaria. Eu só não fico mais tempo que eu tenho aqui, porque o Visa vai expirar. Pra dormir, né? Por exemplo, pra mim. Pra mim foi tranquilo, a cama era bem dura, mas pra mim não teve problema nenhum. A gente tinha um quarto privado só pra gente, com uma cama, um negocinho pra estender umas roupas e um banheiro. Muito simples, mas perfeito. Comida, como eu falei, são só 2 vezes por dia, depois à noite você toma uma sopinha, que pra mim foi o mais difícil de todos. Falar foi tranquilo, não teve nenhum problema, né? Teve, por exemplo, episódios que alguém olhava pra mim e sorria e eu tava assim, nossa, eu não posso nem sorrir pra pessoa. Aí eu simplesmente ignorei a pessoa. Depois eu pensei, nossa cara, como que eu fui um pau no cu, né? Eu podia pelo menos ter sorrido de volta. Teve outro dia que me ofereceram um repelente, porque tá cheio de mosquito. Eu olhei assim e fechei o olho. E já era, não respondi nada. Mas fazer o que? É vida. Quanto ao mundo externo, né, sempre vinha pensamentos assim de... Pra mim vinha muito pensamento de lembranças. Muitas coisas que aconteceram, sei lá, 10 anos, coisas que aconteceram há 5 anos, coisas que aconteceram há 1 ano, coisas que aconteceram há 2 semanas. E foi muito aleatório. Só uma hora que quando passou para 30 minutos a meditação, eu comecei a ter muito incômodo, eu não conseguia fazer meditação sentado. Eu sentia uma vontade muito forte de sair de onde eu tava, eu só queria andar, só queria sair. E eu não conseguia entender esse incômodo por quê. E aí depois de uns 2, 3 dias eu comecei a entender, putz, é por isso que eu tô incomodado. E aí eu comecei a meio que pensar nisso, trabalhar isso. É muito interessante que a meditação ela sempre aflora tudo que está dentro de você, né? Eu vi gente chorando, tinha gente, quando você ia conversar com um monte, tinha mais gente, a pessoa falava, não sei o que, mas eu sinto tanta dor, né? Dor mental, né? De sentimentos, não sei o que, é tanta angústia. E cada um tem seus desafios, né? No caso, já passei muito por isso no passado, mas hoje em dia estou numa fase mais tranquila da vida, então eu não passei por essa dor. Eu tive um pouquinho de ansiedade a partir do final do 4º dia ou do começo do 5º, que foi justamente por causa disso, de ter que sair, sabe? Isso me deu meio que uma angustiazinha, e eu senti às vezes uma falta de ar, mas também depois que eu entendi e comecei a pensar sobre, foi passando. Também tive episódio eu tinha uma roupa que estava encardida, que eu comprei um Vanish aqui na lojinha, tem uma lojinha, eu comprei um Vanish, e aí fiquei lá tentando tirar a roupa. Eu passei 2 dias eu joguei ele cheio de molho, não saiu. Aí eu joguei só Vanish, não saiu, eu joguei na máquina. Eu fiquei nessa batalha e assim, foi umas coisas também foi uma coisa muito legal que aconteceu aqui, porque era um desafio, uma atividade, né? Como é que eu vou fazer? Eu não tinha um Google para procurar, como é que eu posso fazer isso aqui? E as pessoas não falam inglês, né? Pelo menos na lojinha. Eu não ia perguntar pro monge como é que eu uso o Vanish para tirar uma mancha da roupa. Mas no final deu certo, foi uma vitória. E também tinha soldas de conversa com o monge, né? Na verdade, ele vinha dar uma aula, ia contar algumas coisas. Contou muita coisa interessante. Como, por exemplo, ele falou assim, né? Às vezes, algo não é pra você. E você tem que aprender a largar a mão. Porque não te faz bem.
e não adianta você continuar lutando por isso que não vai te trazer nada. Aí eu perguntei pro Sukito, mas pô, como é que você sabe? Porque tem tanta gente que luta pra conseguir algo, passa anos e anos, no final consegue e é feliz, né? Como é que você sabe que é a hora de parar? Ele falou, é muito simples, basta você querer, basta você ter paixão por isso e tá tudo certo, aí você continua a luta. Mas às vezes você tá num caminho onde isso não é pra você, não serve pra você, né? Ele deu exemplo, assim, vamos supor que você tem uma família, você tem um trabalho e esse trabalho te ocupa 12 horas por dia, te dá muito dinheiro, só que você não tem tempo para cuidar da família, né? Não tem tempo para ficar com a família. Você é mais feliz nessa situação ou você seria mais feliz num trabalho mais tranquilo, com menos recursos financeiros, só que com mais tempo da sua família? É isso que você tem que pensar, né? Isso é ser também mindfulness. Quando você pensa tudo que você está fazendo, tipo, pô, eu tô trabalhando tanto tempo, eu tô passando tanto tempo com a família, eu tô conseguindo dar isso para eles, não tô conseguindo dar isso. Quando você pensa tudo ao seu redor. Outra coisa que o monge ensinou pra gente é sobre sofrimento, né? Eu perguntei, mas como é que você vai amar alguém sabendo que você vai sofrer, né? Porque você cria vínculo com essa pessoa. Pode ser tanto um parceiro, pode ser pai, mãe, filho, pode ser um amigo, o que for. E ele falou assim, não, você pode amar, você pode criar vínculo. A questão é, você tem que estar ciente de que um dia essa pessoa vai morrer. Porque tudo é passageiro, nada está ao seu controle e tudo pode trazer dor. Então você tem que estar ciente disso para que quando chegue o momento você consiga encarar tranquilamente, sem o sofrimento, sem a dor. Você aceite, você tem que aceitar as coisas quando o momento chega. Então você pode se jogar, mas depois você aceita. Outra coisa que eu perguntei para ele é problemas sociais, né? Quando eu estava em São Paulo me incomodava muito. Eu andando pelas ruas e vendo tanta gente passando necessidade, tanta gente na rua pedindo dinheiro, violência. Isso é uma coisa que me pegava demais. E eu perguntei, falei, mas e aí, Monge Sukito, o que a gente faz numa situação dessa? Porque eu sei que eu não consigo mudar o mundo, eu não consigo salvar todo mundo. Eu posso, sei lá, tá voltando no mercado com compras, tem alguém na rua, eu dou um pouco pra pessoa. Isso acontecia, mas eu não vou conseguir tirar todo mundo da rua. E ele falou, é simples, você não vai mesmo mudar o mundo. Então isso não pode te abalar, você não pode deixar isso te abalar. Você faz o que você pode. O que você não consegue fazer, você não faz. E segue o teu caminho. Quando você puder ajudar, você ajuda. Quando você não puder, você não ajuda. E se aceita. Porque isso não está sob o seu controle. Nada está sob o seu controle. E por último, o ensinamento que ele falou, né? Ele falou vários, mas que eu gostaria de compartilhar. Ele falou o seguinte: o momento presente é a verdade absoluta. E não tem nada mais que isso. Você tem o presente e tudo que não for presente é pensamento, é sentimento, é dor. Não existe como você fazer algo ontem ou amanhã. Você pode fazer algo hoje que vai te fortalecer para amanhã, né? Por exemplo, você tem uma prova amanhã, você estuda hoje para a prova, mas não adianta você só ficar pensando na prova. Então você tem que pensar, o que eu posso fazer agora que vai fazer com que eu continue o meu caminho. E é isso, né? Você só trabalha o presente. Não tem mais o que você possa fazer além de estar no presente. Nada está sob seu controle, tudo é passageiro e tudo pode causar dor. E foi isso, galera. Essa foi a experiência, foi muito intenso, recomendo muito se alguém quiser fazer. Se quiser fazer, vai fundo. Aqui na Tailândia tem muito tempo que tem isso, só que, por exemplo, tem uns tempos que deixam você fumar, deixam você trocar ideia com as pessoas, deixam você conversar no teu celular. E assim, é ridículo, porque o fato de você estar distraído, você não vai para lugar nenhum. Você tem que ir de cabeça. Mas você não precisa fazer isso na Tailândia. No Brasil tem alguns tempos que você pode procurar, não sei em quais cidades, mas existe isso, onde você pode fazer curso de Vipassana. E tenho certeza que se você for atrás e se dedicar, você vai ter uma experiência única que vai mudar a sua vida, que vai ser muito fera.
E agora eu vou sair daqui, eu espero que eu consiga levar ensinamentos do dia a dia, porque o dia a dia sempre distrai, mas eu tive uma última conversa com o Sukito, adoro esse nome. Tive uma última conversa com o Sukito, onde ele explicou o que eu tenho que fazer para seguir concentrado, seguir mindfulness durante o dia a dia. E vamos ver se dá certo, né? Vamos ver. Eu acho que dá, acho que dá. Mudanças. Valeu!